Você já se sentiu inseguro, achando que a sua relação sexual dura muito pouco ou que poderia durar um pouquinho mais? Você não está sozinho nessa. Eu sou Bruno Hurtado, urologista, e é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Um dos grandes mitos da nossa sociedade, da nossa cultura geral, é que para o homem ser considerado mais homem, para o homem se sentir mais homem, para ser considerado bom de cama, ele tem que ter um tempo de relação sexual grande, tem que demorar para ejacular, demorar para conseguir chegar no orgasmo. Então, a gente tem essa cabeça, né, de relações de meia hora, 40 minutos, aquelas ereções que a gente vê em filme pornô, né, muitas ereções, aquelas preliminares cinematográficas, aquela coisa toda, ejaculando um monte de coisa, aquelas posições sempre com muita força. Na verdade, isso não é a rotina, isso não é o dia a dia. E a gente constrói esse imaginário na nossa cabeça e como a nossa vida, o nosso dia a dia não é assim, muitas vezes a gente se sente inseguro e até inferiorizado. E às vezes a gente até coloca a nossa masculinidade em xeque por conta disso. Então, qual que seria um tempo de relação ideal, já que não é 30, 40 minutos? Qual que é o tempo ideal? Será que é verdade que a nossa relação tem que ser mais duradoura? Vamos ver o que a ciência nos diz. Um estudo da Society for Sex Therapy and Research, que é um importante órgão internacional que fala de sexo, observou que, na maioria das vezes, uma relação sexual e aí eu digo, penetração vaginal, tá? Não a relação como um todo, só o tempo de penetração, dura mais ou menos de 5 a 7 minutos. Um outro estudo nesse mesmo sentido mostrou um intervalo que vai de 30 segundos mais ou menos até 40 minutos, com uma média de 5 a 7 minutos também. Então a gente vê que a média do tempo de penetração é mais ou menos esse, 5 a 7, 5 a 10 minutos, não passa muito disso na maioria das vezes. Ou seja, o tempo de penetração é mais rápido do que a gente imagina, mais rápido do que parece. A verdade é que não tem um tempo ideal. O tempo ideal varia de pessoa para pessoa, de casal para casal, né? Esses estudos todos foram feitos com casais heterossexuais. A gente não tem muitos estudos de casais do mesmo sexo, né? Então é o que a gente usa como padrão, geralmente como os estudos usam, mas a verdade é que cada casal tem a sua rotina, cada casal tem a sua conexão e alguns casais demoram mais, alguns casais demoram menos. A grande verdade é que o tempo ideal é o tempo que o casal consiga se satisfazer, os dois parceiros consigam se satisfazer. Tem casal que é 5 minutos, tem casal que é 10 minutos, 15 minutos, tem casal que é 1 minuto, 2 minutos. Mais importante, não é o tempo, mais importante do que o tempo cronológico de você colocar no relógio, no cronômetro, é criar uma conexão com a sua parceria, né? Então, caprichar nas preliminares, gerar um momento de intimidade, um momento em que o casal se conecta. Esse é o objetivo de uma relação sexual. Uma transa é uma troca, né? E vocês trocam experiência, trocam intimidade, trocam carinho, trocam excitação. Claro que a gente não consegue controlar a excitação do próximo, a gente só consegue controlar a nossa mesma, mas a partir do extravasamento da nossa excitação, o outro consegue aproveitar um pouco disso e ajudar na excitação dele. Então não existe um tempo ideal, o tempo ideal varia de casal para casal. E aqui eu vou frisar de novo, relação sexual não se resume em penetração. Existem outros tipos, as preliminares contam, o pós-orgasmo, né, o pós-sexo conta, não necessariamente precisa ter orgasmo dos dois, dificilmente o casal vai ter orgasmo juntos, cada um tem um grau, um limiar de excitação, né? Então dificilmente eles vão ter o orgasmo juntos, às vezes pode acontecer de um não ter, o outro não ter. Eu costumo dizer que a vida sexual, ela é mais ou menos que nem as outras atividades que a gente faz no dia a dia, nosso estudo, nosso trabalho. Não é todo dia que você está afim de trabalhar, fala, pô, hoje eu vou produzir, eu estou produzindo. Tem dia que você está com preguiça, você não está afim, mas você faz mais ou menos o que tem que ser feito, faz a obrigação. Tem dia que você acorda melhor, você dormiu melhor, descansou melhor. Existem outros fatores, como estresse, cansaço, problemas do dia a dia, né? Às vezes, pô, você está com dívida, com problema na família de saúde, alguma coisa assim. Você não vai ter uma performance uniforme sempre, né? Você não vai ter aquela performance que a gente vê na pornografia sempre. Tem dia que você não está tão afim, tem dia que você para na metade, você não conseguiu ter uma excitação que se manteve até o final. Isso tudo faz parte, tá? O mais importante é criar conexão. Se sexo fosse só resumido à penetração, lésbicas teriam mais dificuldade para ter relação sexual, e elas têm, né? Cadeirantes, quem não tem sensibilidade, lesados medulares, né? Quem não sente, por exemplo, da cintura para baixo,
não teria relação sexual? Então existem outras coisas, não é? Isso não está só estritamente relacionado a isso, mas claro que também faz parte, né? Você ter o estímulo genital, mas existem outras zonas erógenas também que também significam relação sexual. E aí, qual que você acha o maior tabu sobre sexo? Deixa aqui nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like e considere se inscrever no meu canal. Até a próxima!